Olá, pessoal! Olha, nesta aula de hoje, nós vamos aprender como fazer as referências, tá? Bom, você está escrevendo um texto acadêmico, certo? Todo texto acadêmico, ele é baseado em leituras que você faz, né? Então, por exemplo, aqui, o nosso texto aqui para cima, olha. Observa aqui o nosso texto, né? Foram feitas várias referências a vários autores ao longo do texto, né? Essa referência ela está resumida, ela só tem o sobrenome do autor e o ano. E às vezes, quando você faz uma citação direta, né, você coloca o sobrenome do autor, o ano e a página, certo? Deixa eu ver se eu acho alguma citação direta aqui para a gente lembrar. Aqui não. Deixa eu ver. Tá, aqui, ó. Aqui é uma citação direta, longa, né? Aí você coloca o sobrenome do autor, o ano e a página. Só que essa citação que você faz aqui, ou melhor, essa referência que eu fiz aqui, eu fiz uma referência a um autor. É uma referência resumida. Ela só tem o sobrenome do autor, o ano e a página. Todas as referências que foram feitas ao longo do texto, aqui, olha, o sobrenome do autor e o ano, o sobrenome do autor, o ano e a página. Todas as referências que foram feitas ao longo do texto, lá no final do trabalho, tem uma parte lá no final do trabalho que nós chamamos de referências. Essas referências, agora, elas têm que aparecer aqui de forma completa. Como fazer referências? Vou mostrar alguns exemplos para vocês. No manual de TCC da FADMinas, explica como fazer referências, tá bom? Daqui a pouco eu vou pegar o manual para mostrar para você. Mas vou dar alguns exemplos aqui, olha. Aqui é uma referência, uma tese. É uma tese de doutorado. Então, tá aqui, ó, o sobrenome do autor, vírgula, o nome. Aqui o título da tese, ó. O título em negrito, 2 pontos. Depois o subtítulo não é em negrito. Aí veio o ano, a quantidade de páginas que tem a tese. Aqui, de onde que é essa tese. E como ela foi pega da internet, esse texto foi pego da internet, tudo que você pegar da internet, você sempre tem que anotar o endereço da onde foi que você pegou aquele material. Porque você tem que escrever desse jeitinho assim, olha, disponível em, 2 pontos. Aí você põe esse sinalzinho aqui de menor, ó. Copia o endereço, depois põe o sinalzinho de maior, ponto, e escreve acesso em, e põe o mês e o ano. Então, janeiro de 2009 foi o acesso desse material. É assim que faz referência quando for tese, ou quando for dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado ou tese de doutorado, às vezes, a gente usa para fazer referência em algum trabalho. Olha esse outro daqui, ó. Esse outro é um artigo, Sociologia da Educação Brasileira, Pesquisa e Realidade Brasileira, é uma revista. Não é uma revista. Aqui é um capítulo de livro, olha. O capítulo é esse daqui, ó. A autora do capítulo é sobrenome Almeida, vírgula, o nome da autora, Ana Maria Fonseca. Aqui é o título do artigo, é o título do capítulo, é um capítulo de um livro. A noção de capital cultural é útil para se pensar o Brasil? Então, esse é um capítulo. Quando é capítulo de livro, a gente usa essa expressão aqui, ó, in, que significa que este capítulo, in significa dentro de, significa que este capítulo está dentro desse livro aqui, ó. Aqui é um livro. Aqui, ó, o sobrenome do Nadir Zago, Leia Paixão. Aqui é org, porque esse livro foi organizado por essas duas pessoas. Na capa do livro, inclusive, tem esse org, que é o título do livro. A cidade, a editora, o ano e de que página a que página que vai este capítulo. Se fosse o livro inteiro, a gente não colocaria nem esse in aqui, nem nada disso. Agora, como é que você pensa assim, né? Mas como é que eu vou saber como que faz a referência? Lá no manual de TCC da FADMinas, explica como fazer. Daqui a pouco eu vou com você lá no manual para explicar. Olha aqui um outro, olha. Almeida é o sobrenome. Jane Soares de é o nome. Ó. O nome da autora é Jane Soares de Almeida. Aqui o título.
aqui o subtítulo. É um livro, olha. A cidade onde esse livro foi publicado é São Bernardo. Universidade Metodista de São Paulo, Campinas, autores associados, é a cidade e a editora. Foram duas editoras, ó, a Universidade Metodista e autores associados. Aqui o ano. Como eu peguei da internet esse material, então está escrito aqui, ó, disponível em, o endereço, acesso em. Agora aqui, olha, essas duas referências aqui embaixo, elas são da mesma autora, Jane Soares de Almeida. Quando acontecer isso, de repetir o nome do autor, a gente não escreve o nome do autor inteiro, a gente põe essa barra com ponto. Essa barra com ponto significa que isso aqui foi escrito pelo mesmo autor dali de cima. Então, repetiu, ó, aqui é Jane Soares de Almeida, aqui também é Jane Soares de Almeida, aqui também é Jane Soares de Almeida. Tá? Esse aqui de baixo, ó, é uma revista, olha. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Aí tem o volume, o número, de que página que vai, porque é um artigo que ela publicou numa revista. Então, você vê aqui que aqui já teve 3 tipos de material diferente. Ó, o primeiro foi uma tese de doutorado. O segundo aqui foi um capítulo de livro. O terceiro aqui também foi uma tese de doutorado. Mas esse daqui foi um artigo de revista. E esse daqui é um capítulo de livro também. Como é que eu sei que é um capítulo de livro? Porque, ó, tá vendo que tem o in aqui? Toda vez que tem um in, é porque é um capítulo. Então, essa primeira parte aqui é o nome do capítulo. Esse capítulo, ele está dentro desse livro aqui, ó. Aí o livro, o sobrenome do autor do livro, o nome do autor. O sobrenome do autor, o nome do autor. E aqui, o título do livro. A cidade onde foi publicado, a editora, o ano e de que página que vai o capítulo. Porque aqui é a referência do capítulo, né? Bom, aqui também é um artigo próximo. Bom, enfim. Então, aqui, olha, todas as referências que foram usadas no texto, elas têm que estar aqui, no final do seu trabalho. Não importa quantas foram, todas têm que estar aqui, todas as referências, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Aqui. Olha, aqui era uma autora, tá vendo? Aqui é um capítulo, isso aqui é um capítulo, olha. Esse é o título do capítulo, Entre Questionários e Entrevistas. Foi escrito por uma pessoa só, Zaia Brandão. Esse capítulo está dentro desse livro. E esse livro tem esses autores aqui, ó, Nogueira. Esse outro autor aqui, ó, Romanelli e Zago. São 3 autores, então tem o nome dos 3 aqui. Agora, o que acontece quando tem mais de 3 autores? Ó, quando tem até 2 autores, põe o nome dos 2 aqui, tá vendo? Ó, um autor aqui, separa com ponto e vírgula, o outro autor aqui, tá vendo? Agora, quando tem mais do que 3 autores, aí a gente usa essa expressão aqui. Deixa eu te mostrar que apareceu uma aqui, ó. Cadê? Essa expressão aqui, ó, etial. Etial significa e outros. Quando tem até 3 autores, a gente coloca o nome deles. Igual estava aqui, ó. Aqui eram 2 autores, você põe os nomes dos 2. Aqui eram 3 autores, a gente pôs os 3. Só que quando tem mais de 3, aí a gente não põe. A gente põe só o primeiro e usa a expressão etial. Vamos ver se aparece mais algum aqui com etial para eu te mostrar. Por enquanto não está aparecendo. Mas quando tem mais de 3 autores, a gente usa a expressão etial. Etial significa e outros. Tá, vamos de trás para frente aqui, ó, os autores, ó. Aqui é um autor só. Aqui é um autor só também, ó, Nadir Zago. E aqui repetiu também a Nadir Zago, então por isso que a gente põe essa barra aqui. É sempre em ordem alfabética, tá?
Vamos ver aqui para cima, ó. Aqui também a Nadir Zago, ó, a mesma autora. Aqui é um autor só, Paul Willis, sempre o sobrenome primeiro. O sobrenome vem sempre em caixa alta. Aqui são duas autoras, olha. Tá vendo? O sobrenome da primeira, Whittaker. Então fica Dulce Consuelo Andeatra Whittaker. Whittaker vem primeiro. Depois aqui, ó, Elis Cristina Fiamengue. Primeiro o sobrenome, depois o nome. Duas autoras. Aqui é uma autora, ó, Maria José Braga Viana. Então, primeiro vem Viana, vírgula, e depois Maria José Braga. E aqui foi ela também, ó, mais dois textos da Maria José Braga Viana. Aqui, Cláudia Pereira Viana, é uma autora só. Aqui também um autor, ó, Alain Touraine. É um livro, O Mundo das Mulheres. E aí a cidade, a editora, o ano. Vamos ver aqui onde tem mais de um autor para eu te mostrar. Ó, aqui tem, ó, esse daqui. Esse daqui teve dois autores. Thalma Espíndola, Rosângela da Silva Santos. Deixa eu ver. Aqui, ó. São três autores aqui, ó. Separa um do outro, você separa com ponto e vírgula, tá vendo? Então, a primeira é Bila Sorge. Então, a gente começa colocando Sorge e depois vírgula Bila. O outro autor foi Adriana Fontes, aí ficou Fontes, vírgula Adriana. E a outra foi Daniele Caruzi Machado, aí fica Machado, vírgula Daniele Caruzi. É sempre o último sobrenome que a gente põe em caixa alta. Então, até 3 autores você pode colocar. Se tivesse mais de 3 autores, aí você colocaria só o primeiro e aquela expressão et al, que significa e outros. Estou vendo aqui se tem mais algum. Vou interromper o vídeo.